Curso SQL completo, módulo sobre manipulação de dados. Nesse módulo do curso, nós vamos ver como manipular os dados nas tabelas que criamos nos nossos bancos de dados. Nesse módulo falaremos basicamente da DML e da DQL. A DML é a linguagem de manipulação de dados propriamente dita. Manipular dados significa basicamente inserir dados na tabela, atualizar registros na tabela e excluir informações, excluindo registros das tabelas. Os três comandos da DML que realizam essas funções são os comandos insert, utilizado para inserir dados, o update, utilizado para atualizar dados, e o comando delete, utilizado para excluir informações. Para a leitura dos dados, é utilizado o comando select, que faz parte da DQL, retornando dados das tabelas. Além de retornar dados, o comando select permite ordenar os resultados de alguma forma, agrupando registros, filtrando registros ou realizando operações aritméticas ou outras que veremos no decorrer do curso. Vamos ver agora as sintaxes dos comandos apresentados, começando pelo comando insert. A instrução do comando insert é a seguinte: insert into, seguido do nome da tabela, values e entre parênteses os valores que você deseja incluir. Logo após indicar o nome da tabela que terá um registro cadastrado, é possível informar entre parênteses também a ordem em que os campos do parâmetro values serão informados. Observe que essa ordem, a apresentação dela, é opcional, tá? E caso seja omitida, valerá a ordem em que os campos foram criados no momento da criação da tabela em questão. No exemplo da tela, as duas opções apresentaram para uma inserção fictícia a inserção de um usuário em uma tabela pessoas, com as colunas nome e CPF. O primeiro exemplo não informa a ordem com que os campos serão informados, portanto, assume-se que os campos foram criados na criação da tabela na ordem nome e CPF. Enquanto que o segundo exemplo, ele utiliza uma ordem específica, que coincidentemente é a mesma ordem em que os campos foram criados, mas se eu quisesse informar primeiro o CPF e depois o nome, eu poderia, trocando entre parênteses ali a ordem dos campos de nome, CPF para CPF, nome. Para recuperar dados de uma tabela, utilize o comando select, por meio da sintaxe simples select, nome dos campos que deseja retornar separados por vírgula, caso seja mais de um, from e o nome da tabela. Observe que é possível utilizar no lugar dos nomes dos campos que você quer retornar o caractere asterisco, que representa que todos os campos da tabela devem ser retornados. Bom, para você atualizar registros, utilize o comando update, por meio da seguinte sintaxe: update, nome da tabela, set, nome do campo, a ser alterado, né? Sinal de igual e o novo valor que esse campo receberá. Se houverem mais campos para serem alterados, você pode complementar a instrução update com o caractere vírgula em seu final e informar o próximo campo ou os próximos campos que deverão receber os novos valores. Não se preocupe com essas sintaxes, eu sei que elas ainda são novas para você. A gente vai ver elas na prática, justamente na nossa aula prática daqui a pouquinho, mas é importantíssimo que você conheça os conceitos por trás de cada um desses comandos. Para finalizar, temos mais um. Para excluir dados de uma tabela, deve ser utilizada a instrução delete. E a sua sintaxe é delete from e o nome da tabela. Até o momento, foi apresentado como alterar campos e deletar registros de tabelas, mas não identificamos em nenhum momento em qual registro essas operações serão realizadas. Por exemplo, quando eu quiser alterar o sobrenome de um usuário, como é que eu informo exatamente qual registro ou a instrução update deve ser realizada? Ou se eu quiser deletar um usuário,
Também como é que eu informo qual usuário, qual registro deve ser deletado, né? Não se preocupe, mais adiante, nesse módulo ainda, iremos abordar essas operações detalhadamente. Por enquanto, é importante perceber que o comando update, apresentado como exemplo na tela, irá alterar o nome de todos os registros da sua tabela, bem como o comando delete, apresentado como foi até o momento, irá deletar todos os registros de uma determinada tabela e não apenas um registro específico. Os comandos update, delete e select, como apresentados no slide anterior, eles têm efeito sobre toda a tabela. Porém, se você precisar alterar apenas um registro ou deletar apenas um registro, ou até mesmo recuperar as informações de apenas um registro, você precisará complementar esses comandos com os filtros de seleção. No SQL, filtros de seleção pode ser compreendido como a utilização do parâmetro where como complemento de algum dos comandos abordados anteriormente. O comando where ele permite que condições sejam especificadas e somente que a operação em questão seja realizada nos determinados registros que venham a atender o que o parâmetro where vier a definir. Ok? Parece um pouquinho complexo, mas já com exemplos isso aí vai ficar muito mais simples para você. Para montar condições, é necessário então conhecer os operadores do SQL. Bom, o primeiro tipo de operador que eu vou abordar aqui no curso é o operador relacional. São os operadores que determinam a relação entre dois valores. Dentre os principais operadores relacionais, temos o sinal de igual e o sinal de diferente, permitindo dessa forma a execução de seus comandos somente em registros que possuam determinado valor igual ao que você informar ou somente em registros que tenham determinado valor diferente do que você informar. Em muitas linguagens de programação, o caractere de exclamação ele faz a negação de um valor. É por isso que o sinal de igual é representado pelo tracinho paralelo horizontal, como já conhecemos, né, desde a infância, e o sinal diferente é composto pela exclamação e o sinal de igual, porque na verdade o exclamação quer dizer uma negação e quando você fala um não igual é o mesmo a falar diferente, ok? Bom, outro operador que temos relacional é o operador de maior e o maior igual. Bom, ele pode ser combinado, né, com o sinal de igual para oferecer essa condição de um determinado valor ser maior ou igual. Dessa forma, a sua operação somente será realizada em registros cujo determinado campo tenha um valor informado maior que o apresentado, ou então maior ou igual ao que você vier a estipular. O mesmo pode ser realizado por meio do sinal menor, que também tem o seu complemento, né, de menor ou igual. Ainda, é possível filtrar para que a sua operação seja realizada somente em registros cujo determinado campo esteja marcado como null, por meio do operador isNull do SQL. Ou então em registros que possuam algum valor ainda não definido, né? Algum valor não nulo, portanto, algum valor que já tenha sido definido, né? Se você quiser trazer esses registros, você pode utilizar o operador isNotNull, dizendo que sua operação deve ser realizada em todos os registros cujo determinado campo tenha sido definido, portanto, seja diferente de nulo. Se você precisar realizar sua operação em todos os registros em que um determinado campo esteja dentro de um intervalo de valores, seja um valor numérico ou valor de data, é possível utilizar o operador between do SQL para especificar qual é o intervalo de valores que irá satisfazer a sua operação. E caso você necessite realizar a sua operação em registros que tenham um valor parcial em determinado campo, como por exemplo um pedaço de string, é possível utilizar o operador like para tal operação. Bom, outro tipo de operador que existe no SQL é o operador lógico. Os operadores lógicos, eles permitem combinar operações de seleção. O primeiro deles, que já deve ser conhecido seu
possuir alguns conhecimentos básicos em lógica de programação é o operador AND, o operador E. Ele permite combinar para que duas ou mais condições devam ambas serem atendidas para que a sua condição final, então, seja satisfeita. Existe também o operador OR, também conhecido como operador OU, que define que se somente uma das operações combinadas por este operador for verdadeira, ou seja, ou uma ou outra, a operação deverá ser realizada. Para finalizar a apresentação dos principais operadores lógicos do SQL, temos ainda o NOT, que permite negar uma determinada condição. Bom, vimos nesse slide muitos operadores do SQL. Não se preocupe nem mesmo em decorar todos eles, nem mesmo em achar que vai sair desse slide sabendo utilizar na prática todos eles. Não se preocupe. O importante é você ter compreendido os conceitos, que na aula prática nós vamos colocar a mão na massa para trabalhar com todos esses operadores. Bom, nesse slide vamos então utilizar um pouquinho os comandos select, update e delete para apresentar alguns exemplos na tela, complementando as suas sintaxes com o parâmetro where, para filtrarmos em quais registros as operações deverão ser realizadas, ok? Vamos lá então. No comando select apresentado aqui na tela, após definir quais campos serão retornados, que no caso aqui no primeiro exemplo é o asterisco, todos os campos, e o segundo, select, está trazendo apenas o nome dos registros, eu complementei a sintaxe com o comando where e com algumas condições que eu desejei. Observe no exemplo apresentado que se quiséssemos trazer todos os campos dos registros da tabela pessoas, apenas do registro cujo CPF seja 111.111.111-11, nós poderíamos então utilizar a sintaxe select asterisco from pessoas where CPF igual 111. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Somente os campos da tabela pessoa cujo CPF seja o apresentado é que serão exibidos na tela. Ou ainda, se desejássemos recuperar apenas os nomes dos usuários cadastrados na tabela pessoas, mas apenas dos usuários que tenham idade maior que 20, poderíamos simplesmente utilizar a sintaxe select nome from pessoas where idade maior que 20. Dessa forma, filtramos os nossos resultados para exatamente o que precisamos no momento da operação. E depois você vai aprender a fazer ainda expressões mais complexas, ou seja, se um dia você quiser os usuários do seu sistema acima de 20 anos que tenham feito pelo menos uma compra, você vai aprender no decorrer do curso como fazer esse tipo de seleção. Bom, e o mesmo pode ser realizado no comando update. Se a instrução update for complementada pelo parâmetro where e com alguma condição, as alterações em questão serão realizadas somente nos registros que atenderem às condições especificadas. Por exemplo, se quiséssemos alterar o nome da pessoa que tenha o CPF 222 para Fábio, bastaria escrever a sintaxe update pessoas setNome igual Fábio, where CPF igual 222. Se precisássemos alterar a idade para 25 do usuário Mário, por exemplo, bastaria escrever update pessoas, setIdade igual a 25, where nome igual a Mário. Bom, e para excluirmos registros específicos de uma tabela, sem excluirmos todos os registros da tabela, podemos seguir com o comando where e complementar a instrução delete com uma condição específica. Por exemplo, se quiséssemos excluir a pessoa de CPF 222 da nossa tabela, poderíamos escrever delete from pessoas where CPF igual a 222. Ou ainda, se quiséssemos excluir o usuário Mário, bastaria escrever a sintaxe delete from pessoas where nome igual a Mário. Alguns atributos especiais podem ser utilizados junto com a instrução select. O primeiro deles é o apelido de tabelas. O uso de apelido serve para facilitar a escrita do comando
quando você tem muitas referências à tabela em questão, entre outros benefícios. Para dar um apelido a uma tabela em uma instrução select, utilize a instrução select campus from tabela e aí você vai colocar um espaço em branco e um apelido para a tabela. E após isso, continue sua expressão select, podendo fazer referência à tabela em questão, utilizando apenas o seu apelido a partir desse momento do seu comando. Então, vamos ver aqui um exemplo na tela, ok? Então, eu tenho select tabela 1 ponto nome from pessoas tabela 1. Nessa sintaxe, estamos dando o apelido de tabela 1 para a tabela chamada pessoas. Observe que na hora de informar os campos que devem ser retornados, foi utilizado o nome do apelido da tabela ao invés do nome da tabela propriamente dita. No caso aqui, a tabela se chama pessoas. Ela foi apelidada de tabela 1, portanto, se eu fizer no meu select tabela 1.nome, eu estarei trazendo o campo nome da tabela 1, que é a tabela pessoas. Informar o nome da tabela com um ponto antes do nome do campo é opcional, tudo bem? Não se preocupe, não é algo que você deva fazer obrigatoriamente, a menos que você esteja utilizando apelidos e queira fazer o uso do apelido para referenciar algum campo. Também é possível dar apelidos aí para os campos das tabelas, utilizando o parâmetro as. Dessa forma, a coluna em questão, na tabela de resultado, aparecerá com o nome informado como apelido. Para dar um apelido a um campo, utilize a sintaxe select campo as apelido from e aí continue a sua sintaxe select normalmente. Observe o exemplo na tela. Select nome as primeiro nome from pessoas. Nesse caso, estamos dando um apelido chamado primeiro nome para o campo nome da tabela, que será retornado da tabela pessoas. Apelidos de campos podem ser úteis quando nós temos duas ou mais tabelas com campos que venham a ter os mesmos nomes, podendo causar algum conflito ou alguma outra dificuldade, né, no momento da escrita da expressão SQL ou na leitura dos dados, porque poderá haver nessa tabela resultado duas colunas com o mesmo nome. Bom, e outro atributo bem legal do comando select é o union, que permite concatenar, ou então juntar, se você preferir, duas ou mais expressões select para retornar uma única tabela resultado do banco de dados. A sua sintaxe é bastante simples, basta utilizar o comando union entre as expressões select que deseja concatenar. O comando union pode ser substituído pelo comando union all. A diferença entre o union e o union all é que o comando union ele não retorna registros duplicados, caso ambas as expressões SQL tenham registros em comum, enquanto que a union all trará em seu resultado exatamente o número de vezes que cada registro aparece em cada uma das expressões select utilizadas. A união de seleção é um recurso muito útil quando temos que em um único resultado trazer duas condições muito específicas, que podem ser montadas mais facilmente se montadas separadamente. E é isso, terminamos mais uma aula teórica e assista agora às aulas práticas que apresentam o uso dos comandos abordados nessa aula para você poder praticar os comandos vistos, ok? Vejo você então na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!